dia, boa noite ou boa tarde. Aqui é mais um devocional do canal Devocionando, tá bom? Mais uma minissérie aqui, um capítulo, né? Dessas heroínas da fé. Estamos nessa caminhada e hoje nós vamos falar de uma heroína chamada Ruth. Que você possa compartilhar, dar o seu like, né? Ajuda o canal aí a crescer, a levar a palavra de Deus através dessas histórias, né? De pessoas que fizeram a diferença, tá bom, na Bíblia. Esse é o intuito, de encorajar você a fazer a diferença no mundo também, tá bom? Então compartilhe, não deixe de deixar seu like, seu comentário, tá bom? Nos ajude aí. Então vamos para o vídeo. Como eu havia falado, mais uma heroína chamada Ruth. Essa heroína foi muito importante na linhagem de Jesus, né? Porque nós aprendemos aqui que fala que Ruth era uma mulher moabita, ou seja, ela não fazia parte ali do povo de Israel, né? Ela não tinha um selo, ou ela não se encaixava ali no povo de Israel, né? Nem no povo judeu, porque ela era moabita. O povo Moab veio de uma linhagem que não foi muito bem aceita, né? Porque foi das filhas de Jó, né? De Ló, né? Ló estava ali, só ele e as duas filhas, e as filhas quiseram coabitar com Ló, e assim nasceram o povo Moab, né? Os Moabitas, né? Então já não veio de uma relação muito pura. E aí essa mulher fazia parte desses Moabitas, né? E aqui a palavra vai dizer que ela se casou com Boaz. Aí sim, Boaz era um israelita, né? Seu sogro era Elimeleque. Então ela tinha casado com Boaz, né? Só que a história dela é bem questionada, mas nós podemos acompanhar fé e determinação, porque diz que ela casou com Boaz, mas no decorrer nós vamos ver que antes não foi assim, né? E ela tinha, né, o sogro que era chamado Elimeleque, que ela tinha saído de Belém, né, para o Moab. Na verdade, Elimeleque tinha saído de Belém para o Moab por causa da fome, né? Naquela época teve uma fome, e Elimeleque, ele pegou seus dois filhos e foi para a região ali de Moab, né, para fugir da fome. Só que seus dois filhos, eles morrem, né? E esses dois filhos que morreram, eles eram casados. Um era casado com a Ruth e o outro era casado com a Ofra, né? As duas eram moabitas. E eles foram lá e os filhos acabaram se envolvendo com elas, e os dois morreram, né? A gente sabe que o pecado, né, gerado, ele causa né, essas coisas, esse fruto. E aí, né, só ficou apenas elas duas e Noemi, que era sua sogra, era a esposa de Elimeleque, porque Elimeleque também morreu. Aí morreu os dois filhos, e assim ficou Ruth, Orfa e Noemi, né, que eram nora, né. Aí Ruth,
e órfã, né? Porém, Ruth decide ficar junto com a sua sogra, que era Noemi, né? Já a órfã não ficou, voltou para a sua família lá. Isso através de orientação também. E Noemi falou: não, você volta para suas famílias, porque já que o meu esposo morreu e os meus filhos também, não há por que vocês ficarem comigo. Mas Ruth insistiu e ficou com ela, e as duas voltaram para Belém, né? Ela queria voltar para Belém, porque a fome já tinha passado, né? E elas iam para... Mas Ruth quis ficar com ela, né? Ela preferiu ficar. E ela ainda diz assim: não me obrigue a te deixar, porque onde quer que fores, eu irei, e aonde pousar ali, né, também pousarei. Teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Muito forte, né? Isso aqui falando a respeito daquilo que Ruth falou. Está lá em Ruth capítulo, né? Está lá em Ruth capítulo 1:16, né? Na palavra de Deus, no livro de Ruth. E Ruth, após voltar para Belém com Noemi, começa a trabalhar nos campos ali. Havia campos de cevada ali, né? Que eles escolhiam cevada, trigo, né? O próprio milho, espigas de milhos. Então ela começou a trabalhar nos campos lá, colhendo espigas, né? Ela não entrava no campo, mas ela ficava ali, pegava aquelas espigas que caíam no campo, né? Que as pessoas deixavam cair. E esse campo ele pertencia a Boaz, né? Que era um homem rico, né? Ele estava ali respeitado, era rico, além de ser rico, era respeitado, né? E ele era parente de Elimeleque, né? Esposo de Noemi. É aí que você começa a notar a história se encaixando. Aí ele notou que Ruth era esforçada, né? E aí mostrou sua bondade, né? Com ela, benignidade, né? Seu caráter por isso que ele era rico, mas era respeitado. Tinha um caráter, né? E aí ele mostrou bondade com ela, né? E ele permite que ela colhesse, né, no seu campo ali com mais segurança, porque havia muitas outras pessoas ali também. Então havia outros homens, e ela, por ser mulher, estava ali. E ele falou: não, colhe no meu campo, que aí é com mais segurança, eu tô vendo, né? E aí ele percebeu que, né? E aí Noemi, né, na sua razão, na sua inteligência de entender a palavra, que havia a palavra naquele tempo de Israel, né? Ela percebeu que Boaz era o remidor, por ser parente de Elimeleque. Ela falou: alguém que poderia restaurar a herança da família, ou seja, aquilo que tinha acontecido lá em Moabe, elas voltando para Belém, o Senhor poderia remir novamente e restaurar a herança da família dela. E assim se fez, né? Conforme o costume da época, que havia um costume naquela época onde, se alguém da família morresse, outra pessoa que tivesse vivo poderia resgatar, né, a honra da família, né? Foi isso que aconteceu. Ela poderia ter um casamento entre os dois, só que houve outro problema no meio dessa caminhada, desse trajeto, dessa resolução, que era outro parente mais próximo ainda de Elimeleque, e ele que tinha o direito de resgatar, só que ele não estava muito afim disso, né? Boaz, ele já se interessou por Ruth, mas esse outro parente não.
né? E foi muito importante o Boaz nessa história, porque ele fez tudo conforme a lei e resolveu esse assunto. Era um assunto muito importante e ele resolveu com esse parente mais próximo, né? E aí ele pegou o direito, né, de ter o, né? Ele teve o direito de assumir o compromisso e casar com Ruth. E aí os dois casaram, e a história tá lá, vai dizer que os dois casaram e tiveram um filho chamado Obed. Esse filho Obed é o avô de Davi, né? Porque Davi é filho de Jessé. Tem até uma minissérie agora passando, né? No Prime, né? E aí, se você puder assistir também, fala lá Davi, e tem uma parte que o pai dele, Jessé, fala sobre Ruth, né? E que por causa da geração, né? Da onde veio, eles tiveram que fazer um sacrifício ali, porque Davi tinha sido ungido rei de Israel. Então Davi ali tomou posse, né? E aí também se encaixa na história de Jesus, porque é da linhagem de Davi que nasce Jesus também. Então é antepassado de Jesus, né? Então nós aprendemos aqui grandes lições de fidelidade, amor e providência divina, né? Uma redenção. Deus transforma qualquer situação, né? Para cumprir os propósitos dele. Porque lá de Moabe, onde não estava certo, Deus tornou aquilo que era errado certo, para que a história, né, no desenrolar fosse restaurada e a herança viesse, e assim consequentemente nascesse Jesus, o nosso Senhor. Amém? Essa é a história, essa é a devocional. Curte aí, compartilha, deixa seu like, nos ajuda, tá bom? Se inscreve aí no canal também, dá essa força aí, não custa nada não, é só se inscrever no canal, tá bom? E se você clicar lá na notificação, outras pessoas vão ouvir essa história, tá bom? Deus abençoe sua vida, fique na paz e Deus abençoe.